Derrotada, a extrema-direita esperneia e se aconchega na cumplicidade dos quartéis. Bolsonaro, cavalo de Troia do poder militar, é um vagabundo. Não no sentido ofensivo dessa palavra ou no lúdico, afinal, vagabundar é direito natural universal. É o vagabundo no sentido careta da expressão, não trabalha e não gosta de trabalhar. Depois da eleição, o Jair, talvez atendendo à sugestão de madeirada, parecia já ter ido embora. Renunciou definitivamente à função de presidente. Nas raras aparições, fez o combinado com a chefia militar. Ameaças com ambiguidade. Hoje, amanhã ou depois, ameaça. O país conhecerá a verdade. Verdade sobre o quê? O casal? Por que o Daniel Alves? A verdade das urnas, urdida por seus chefes militares e guardada como ameaça para o pós-derrota. Nesta quarta saiu o relatório dos militares no Ministério da Defesa e nada. Em bom baianês do recôncavo d'antanho, um bolodório. Não aponta nenhuma fraude e fala em risco hipotético para o futuro. O TSE agradeceu o atestado de ótima performance na eleição e fim de papo. Buscaram espalhar frenesi digital e daí medo para os que são assustáveis. Para manter agrupado o que há de pior, injetarão toda a tensão e angústia que incautos seguirem engolindo até janeiro. Terça da semana passada, 48 horas de silêncio depois de Bolsonaro e militares serem derrotados. Mas seguiam pautando as mídias, a imprensa. Por 1 hora e uns 20 minutos, em algumas das maiores redes de TV do país, uma imagem estática. Um pedestal com um conjunto de microfones. O espelho ao fundo refletindo jornalistas. O jornalismo não se viu no espelho. Karl Kraus, jornalista, dramaturgo, satírico alemão, diz que vaidoso é quem não se olha no espelho. Capturados no espelho, 1 hora e tanto jornalistas confinados no Palácio do Planalto. Nos estúdios, desplugados e desplugadas das telas, vários e várias de equipes com muito talento. Suas vozes nos estúdios se perdendo diante do tosso de microfones. Imagem imposta, atraindo e traindo o jornalismo. Mais de 1 hora de um pedestal de microfones engolidos por uma imagem quase congelada. Repetição de 4 anos naquele curralzinho diante do Palácio da Alvorada. Alô, alô, chefias e comandos, lembremos o velho Marshall McLuhan. O meio é a mensagem. As imagens, neste caso, são tudo, são conteúdo. Liberem a rapaziada. E assim o derrotado seguiu pautando, buscando normalizar o inaceitável. Tentar tornar vitória a histórica derrota, com romarias e histeria diante de quartéis. Com os donos da imobiliária 51, tudo em dinheiro vivo, indo atrás do passaporte italiano. Com o Valdemar, do PL, de extensa ficha, dizendo aguardar o relatório militar sobre as urnas. A eleição acabou, Lula venceu, o TSE confirmou, o mundo já despachou o Jair. Querem tornar vitória a derrota? Bem, uma amiga minha quer um cafezinho com o Cauã Raymond. Um amigo espera ansiosamente um mero olhar ou pelo menos um tchau da Sophie Charlotte. Macheza, truculência, ameaças, mas estão com medo. Medo de que os últimos anos sejam investigados e revelados até os intestinos. Cartões corporativos, sigilo de 100 anos, rachadinhas, imóveis com dinheiro vivo, corrupção da grossa via orçamento secreto, compras militares e nas bilionárias compras, mais ainda as que dispensem licitações.
Medo de um pente fino, mesmo que no mais miúdo, mas não menos significativo, nos que se penduraram nas tais escolas cívico-militares, ganhando um segundo salário maior do que o piso dos professores. Lembram a idiotia escola sem partido? Aprendamos. O que queriam era uma escola com um partido, o deles, o dos militares. Escolas para aprofundar e tornar futuro um projeto de poder. Querem que você, amiga, amigo, esqueça que de 1985 até o impeachment de Dilma, o Brasil viveu o mais longo período de construção da democracia desde o início da República. Foram escassos 31 anos. República instaurada há 133 anos por um golpe militar em aliança com elites econômicas. Mesmo o DNA agora nas ruas e nas manchetes, agora bradando pelo invisível e onipresente o mercado. Perguntem-se, quem está lambendo botas e pedindo golpe nas portas dos quartéis? Coronel do Exército na reserva, Marcelo Pimentel conhece os seus e já deu a letra. Boa parte, diz ele, são militares inativos e suas famílias, mas não apenas. Também militares da ativa tuitando com designação das suas respectivas patentes e assim rasgando o estatuto dos militares. Eles e esposas, famílias, se deram bem no poder e com Bolsonaro, a partir da aposentadoria integral privilegiada e penduricalhos. Some-se, só no governo federal, mais de 6 mil empregados militares. Imaginem suas famílias nessa hora. Estão nas federações tipo Fiesp, estão nos estados, nos parlamentos. Sempre gostaram do poder e das mamatas. Na última ditadura, quando expostas as mamatas, foram chamadas de mordomias. A mais vasta e oculta operação de dinheiro público, de corrupção que se tem notícia é o orçamento secreto. Apenas imaginem dezenas e dezenas de bilhões sendo entregues, não se sabe para quem, por quem e para quê. E como foram gastos no secretão, criado por um general então ainda na ativa, Luiz Eduardo Ramos, à época ministro secretário de governo Bolsonaro, que criou o secretão para eleger Arthur Lira presidente da Câmara e Rodrigo Pacheco no Senado. Investigação do secretão, ou a imprensa faz isso, ou o Ministério Público vai atrás. O futuro governo se meter nisso, esqueça. Se avançar nessa, perde o Congresso de vez. Na porção do Brasil derrotado, delírios, histeria e transe. Milhares de exemplos da ignorância, estupidez, burrice, violência e mesmo atos de terrorismo, sempre alimentados via digital e incautos nas mídias, com, imaginem só, quartéis e polícias se prestando não só a cenário e figuração. Tudo isso é, obviamente, uma operação planejada com digitais da inteligência militar. Vocês imaginam o que aconteceria se mesmo pacificamente militantes do MST cercassem quartéis? Ou indígenas, PT, UNE, MTST? Imaginaram? Pois então reflitam e concluam sobre o que estamos assistindo desde a fragorosa derrota de Bolsonaro e do poder militar. Agora se reagrupam para, no mínimo, manter força política. A força das armas já tem a legal e a ilegal espalhadas via CACs, etc. Mas não é tão simples assim usá-las diretamente. O mundo está de olho no Brasil. Salvo ditadores de estimação da direita, todos querem se ver livres de Bolsonaro e de seu rastro de destruição e morte.
Aos olhos do mundo, é incomensurável o custo, para o Brasil, do neofascismo com ascensão neonazista na cola. O oposto desse custo veremos semana que vem, se Lula de fato chegar à Conferência do Clima no Egito. Custos. Quem está pagando a mortadela nas ruas desde a derrota da extrema-direita? Quem paga mobilizações, caminhões que ficaram parados e caminhoneiros? Quem são os que se permitem faltar ao trabalho por uma semana, por 10 dias, por 2 semanas? Vagabundos? Mortadelas, como eles diziam, como arrotavam diante das manifestações adversárias? Militares estão jogando parados, como se dissessem: estão vendo? Eles querem. E, se quisermos, faremos. Mas sabem dos custos monumentais e das incertezas. A começar pelo que hoje seria inescapável: isolamento no planeta. Sabem, ou deveriam saber, que se milícias cariocas têm direção política e donos conhecidos, dezena de facções do crime controla territórios de cidades Brasil afora. Eles negociariam com o crime ou fariam sanguinário enfrentamento militar com facções, comandos, etc. Nunca fizeram por saber não ser a função e por saber dos enormes e variados custos. Não essa casta que tomou o poder, mas militares encarregados de pensar o Brasil para o médio e longo prazo não percebem riscos? 33 milhões com fome, miséria, desigualdade brutal, país cada dia mais rachado. Num mundo com temperaturas em alta, inclusive a geopolítica. O mundo não dá passos atrás quando os tempos são de ebulição e desarranjo generalizados. Não será agora com os Estados Unidos e OTAN e China e Rússia disputando o poder imperial futuro. Nas disputas geopolíticas, a temperatura tende a aumentar. Militares que têm o dever de pensar o amanhã do Brasil não estão pensando? Numa situação de acirramento, quanto custaria para forças externas, estrangeiras, se conectarem às forças formais ou não internas, facções, comandos ou o que fosse? Quantas vezes já não assistimos isso aqui mesmo nas Américas, nas guerras de libertação na África, na Ásia? Até onde a fome de poder, a falta de noção dessa gente? O Exército fez um pedido ao governo do Distrito Federal, pedido assinado pelo chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Planalto, Coronel Fabiano Cunha da Silva. Pedido para organizar o trânsito e a higiene em frente ao quartel-general do Exército, já que, aspas, não há previsão de término para as manifestações. Pediram que não permitam também a entrada de um trio elétrico. Se escondem na desculpa do, aspas, respeito às manifestações democráticas. Mas pedir intervenção militar assintosamente é crime. Alegações de fraude, ataques ao TSE, ao Supremo Tribunal Federal, são parte da farsa, que não provoquem tragédias. Por ora seguem o delírio, o transe dos extremistas de direita derrotados, neofascistas, neonazistas e de tantos que fizeram opção pela extrema-direita. Informados ou desinformados por charlatães, por picaretas, pelo universo Zap. Fanatizados por generais que fazem política e por vendedores, mercadores da fé. E por redes e manchetes reféns da pauta dos derrotados. Bolsonaro sempre teve um extraordinário talento, o de ser um ímã para ressentidos, recalcados, frustrados, desajustados na vida. E isso de toda e qualquer classe social.
Atiçados nascem os espetáculos grotescos, por vezes hilários, que estamos vendo país afora. Exemplos, esse Muro das Lamentações e demais. Vejam o tipo a seguir, autodenominado Comandante Medeiros. Diz ele, aspas, Academia Pré-Militar Socioambiental do Espírito Santo. O tipo convoca para greve e guerra civil. Ao que parece, esse balaio de contradições em termos seria um curso para ingresso na carreira militar. Olá pessoal, sou o Comandante Medeiros, comandante da Academia Pré-Militar Socioambiental do Estado do Espírito Santo. Com mais 10 dias de paralisação, nós teremos uma grande greve anunciada no país. Vamos ter uma guerra civil. Por ora, o célebre guarda da esquina sentindo-se empoderado. Por quem? Por tipos como o general Heleno, o Pequeno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o GSI, chefe, em resumo, da espionagem. Lula e Janja haviam passado uns dias numa praia no sul da Bahia. Saindo do Palácio do Alvorada, Heleno, o Pequeno, diz, desmentindo o boato em que milhões embarcaram. Infelizmente, Lula não estava internado e doente. Cachaceiro, disse o general, referindo-se ao presidente eleito. Desmentindo esse negócio de Lula tá doente. Cachaceiro. Infelizmente é mentira. Sim, o mesmo general que atacava o Centrão e depois o engoliu inteiro, lambendo, com gosto. Mesmo general que de 1º de agosto de 2011 a 9 de novembro de 2017 foi diretor de comunicação e educação corporativa no Comitê Olímpico Brasileiro. Sim, o COB de grossa ladruagem, corrupção. Corrupção que Heleno, o Pequeno, não via e não viu. Enquanto faturava R$58 mil de salário por mês, e isso sem contar o acumulado do seu salário de general. Heleno ganhou ali, em 6 anos, no COB, R$4.217.000. E, por conta de uma portaria de Bolsonaro permitindo acúmulo de aposentadorias acima do teto constitucional, o dos ministros do Supremo de R$39 mil, Heleno, o Pequeno, recebeu outros R$866 mil, R$342 mil acima do teto constitucional. Também por isso essa gente, derrotada, esperneia e nas ruas move delírios, otários, otárias e desinformados. Nos últimos dias, não só o patriota lutador Vitor Belfort, dezenas de milhares espalharam mensagem de um general de Twitter que anunciava o golpe, pregava o golpe militar. O general Benjamin Arrola. O répito patriótico se espalhou pelas redes sociais, até que alguém decidiu ler em voz alta e sem pausas nome e sobrenome do súbito general, Benjamin Arrola. Mas isso não é tudo, não foi tudo. O imaginado general teria brotado no blog de também imaginada jornalista, Elma Maria Pinto. Por favor, repitam, sem pausas, o nome e o sobrenome. Elma Maria Pinto. Durma-se com o fascismo desse. Derramo leite bom na minha cara e o leite mal na cara dos caretas.